Olá, aqui quem fala é a Priscila, sou professora de japonês e faço parte da equipe do programa Japonês Online. Temos então aqui mais um vídeo da série interpretando frases, onde selecionamos uma frase de um dos inscritos do canal e explicamos essa frase detalhadamente. Então aqui cada mínima parte da frase é detalhada com o objetivo de ter, ou de trazer uma maior clareza em relação à língua japonesa. E a dúvida de hoje foi enviada pelo usuário Samuel Carlos e ele diz: Olá, sensei, estou estudando também contextos de um livro e gostaria de ter uma ideia mais clara dessa sentença abaixo, sendo que o que me deixou com certa incerteza mesmo foi essa junção de tatanai janai. Aí fiquei em dúvida de qual pode ser a melhor interpretação nesse caso. Vamos ver então aqui a frase que deixou Samuel em dúvida, que é Eiya kaiwa no nai hon nante nan no yaku ni mo tatanai janai no to arisu wa omoimashita. Vamos então para o próximo slide. Nesse próximo slide vamos ver o vocabulário básico que aparece nessa frase. Temos então aqui que significa imagem, figura. Depois temos ya, que é aquela partícula que indica vários elementos, Então, imagem. Depois temos kaiwa, que significa conversa, diálogo, Depois, então, nai, que é a forma negativa do verbo aru, significa não há, Já que o verbo aru significa ter, existir alguma coisa, então não há, não existe, Depois temos hon, que significa livro, nante, é uma estrutura que significa coisas como, do tipo. Nano, esse nan aqui é coisa, objeto, Ou que tipo. Yaku ni mo tatanai, significa não tem utilidade. Janai, não há, não é mesmo, Arisu é o nome Alice e omoimashita significa pensou. Vamos estudar então essa frase por partes. A gente vai estudar. A primeira frase que a gente vai estudar é Eiya kaiwa no nai hon, que significa livro em que não há, que não tem imagens ou conversas. O que se tem aqui é uma frase adjetiva. O que significa isso? É quando a gente tem um verbo ou uma sentença caracterizando, qualificando uma palavra. Então, a palavra que está sendo qualificada, caracterizada é hon. Então, temos aqui livro, mas não é qualquer livro. Que livro é esse? Eiya kaiwa no nai hon. Então, é um livro que não tem, não possui imagem ou diálogo, ok? Então, isso aqui é uma frase adjetiva. Depois a gente tem, continuando o estudo dessa frase, a palavra nante. Nante é uma estrutura, que significa coisas como, ou algo do tipo, desse tipo. Quando que eu uso o nante? Ele é usado para exemplificação, ok? E é usado em qual contexto? Em geral, os japoneses usam nante em um contexto mais depreciativo, ok? E também em um contexto mais informal, Essa é uma estrutura usada na linguagem informal. Então, por exemplo, pegando um exemplo de nante, a gente pode falar Kono mondai nante kodomo mo wakaru. Este tipo de exercício até criança sabe. Então a gente tem aqui mondai, que significa exercício, problemas, no sentido de problemas e exercícios de escola, ok? Então esse tipo de problema ou problema como este, kodomo mo wakaru. Então até criança entende. Então perceba que aqui é um contexto depreciativo, Um contexto um pouco mais negativo. Então é nesse contexto que se usa nante. Indo para o próximo slide, a gente vai para a próxima questão, que é yaku ni mo tatanai, Então, na verdade, yaku ni tatsu é uma expressão que significa ter utilidade, ser útil, servir para alguma coisa, A partícula mo, ela tem a função de ênfase. Então, se eu tenho yaku ni tatsu na forma afirmativa, significa ter utilidade, yaku ni tatanai significa não ter utilidade, Não servir para nada. Então, a partícula mo está dando essa ideia que não serve para nada, E o nano tem aí para nenhum tipo. Então, não tem utilidade de nenhum tipo, ok?
O janai, que é aquilo que, né, trouxe mais dúvida, nesse sentido, né, quando eu uso um verbo já na forma negativa e coloco o janai negativo, ele tem a função de dar ênfase na negação. E ele corresponde um pouco, né, essa ideia de não é mesmo da língua portuguesa, né? E ele tem um tom mais recriminatório, né? Quando ele é usado, ele tem um tom recriminatório, mais enfático na negação. Então, vou passar mais alguns exemplos usando esse tipo de estrutura. Konofuku de ii janai no? Não está bom ir com esta roupa? Então, ele pode ser usado também, como nesse exemplo, com frases afirmativas, né? Então, como no exemplo que temos aqui. Konofuku de ii. Então, está bom com essa roupa. Janai no? Não é mesmo? Então, quando você está querendo uma resposta que vá de encontro com aquilo que você pensa, você está quase coagindo a pessoa a concordar com você. Em geral, né, o japonês usa esse janai no final, ok? Mais um exemplo, então, temos aqui. Ne-chan no ryori zenzen oishiku nai janai no? A comida da minha irmã não é nada gostosa, não é mesmo? Então, temos aqui ne-chan no ryori, né? A comida da irmã zenzen oishiku nai. Então, oishiku nai não é gostosa, não é nada gostosa. E esse final, janai no? Então, não é mesmo, né? Você não concorda comigo? Então, quando o japonês tem essa intenção, né, de fazer com que o outro concorde com ele, usa esse janai no final, que pode ser tanto com uma frase afirmativa, como com uma frase negativa. E a partícula no final aqui, esse janai no, corresponde mais ou menos ao em, né, do português. Você não concorda comigo mesmo, né? Ou em, né? Alguma coisa assim. Ele também é usado nesse sentido de obrigar, né, mais ou menos psicologicamente, a pessoa a dar a resposta que você está demonstrando querer, ok? Então, essa é a função do janai no. No próximo slide, então, a gente tem aqui o final da frase. To arisu wa omoimashita. Então, esse final da frase tem to arisu wa omoimashita. Na verdade, a gente tem então aqui a estrutura to omou, né? A estrutura to omou é usada quando? Para indicar a própria opinião, a opinião de outros. Então, omou significa achar, pensar alguma coisa, ok? A ordem natural, né? Em geral é, primeiro vem a pessoa, né? Então, seria arisu wa, aí depois o pensamento e por fim to omoimasu. Vamos ver então mais um exemplo usando essa estrutura nessa frase direta. A gente tem aqui watashi wa kore ii to omou. Eu acho isso bom, né? Então, watashi wa primeiro, korei é aquilo que eu penso e to omou eu acho. A frase aqui do exemplo está na ordem inversa, então vamos inverter essa frase para a gente entender o sentido, né, dessa inversão. Temos aqui korei to watashi wa omoimasu. Isso é bom, eu acho, né? Então, quando a pessoa quer dar ênfase nela mesma, a gente troca, né? A gente inverte a ordem da frase, vai ficar korei to watashi wa omoimasu, ok? Então, watashi wa, né? Ou a pessoa vai ficar entre o to e omoimasu. Lembrando que a estrutura é to omou, ok? Aqui é uma inversão, onde a pessoa tem uma ênfase dentro da frase, né? Então, eu acho isso, né? Você, não sei. Então, seria algo desse tipo, ok? Uma vez, então, entendido, né, os elementos da frase, um a um, vamos agora a uma versão, né, de uma tradução aproximada dessa frase, que seria: livros do tipo que não têm imagens ou conversas não servem para nada, não é mesmo? Pensou Alice. Então, temos aqui Alice, né, pensando com ela mesma sobre livros, ok? Então, essa foi a explicação dessa frase. E se você tem aí alguma frase que você está estudando no seu material, você encontrou em algum lugar em japonês, né? Essa frase gostaria que ela fosse analisada aqui, é só você deixar ela num comentário aqui no canal. Lembrando de seguir, né, alguns passos quando você for deixar essa frase. O primeiro é: não crie frase. Tente sempre tirar uma frase de uma fonte nativa, porque daí vai ter a possibilidade dela estar mais certa. De preferência, tente, né, deixar claro de onde você retirou essa frase. E principalmente, você tem que dizer especificamente qual é a sua dúvida dentro da frase. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve no canal para você receber notificação dos próximos vídeos e nos vemos em breve.